Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos, como já foi anunciado pela nossa irmã Patrícia, falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, e o item é a fé e a caridade, que é o espírito protetor que trouxe essa mensagem bem significativa em Cracóvia, em 1861. É interessante porque o nosso organizador, o espírito missionário, o Sr. Allan Kardec, como nós o conhecemos, né? Na verdade é um pseudônimo, é o Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Sr. Rivail, nós conhecemos por Allan Kardec, o nome que ele adotou em homenagem a uma reencarnação passada, um sacerdócio, os druidas, e como é bastante, é um educador, estava fechado? Oi, gente. Como é um educador de primeira mão, ele, um pedagogo, né? Uma figura extraordinária, com um raciocínio muito avantajado e também um sentimento muito apurado. Ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação kardeciana, e ele vai trazendo os assuntos de forma concatenada. O raciocínio, que eu quero dizer, ele parte do mais simples e do genérico para uma complexidade. Então ele vai concatenando o raciocínio, ele vai se ajustando para que a gente, à medida que nós formos evoluindo nos capítulos do Evangelho, nós possamos ter uma compreensão mais avantajada. E penso eu que quando ele chega no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, ele vai entender que nós já assimilamos os outros capítulos, a gente já assimilou, já interpretou, e muitos de nós já começamos até a viver a essência desses capítulos, sabe? Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Ele vai entrando em alguns assuntos aqui, ele vai aprofundando, aí vem o 12, o 13, chega no 15, que é fora da caridade não há salvação, que é uma bandeira da doutrina espírita, e a gente é como se fosse uma escola de educação básica, cujo aluno entra no primeiro ano do fundamental, anos iniciais, e começa um processo de alfabetização, primeiro aninho, segundo aninho, consolida a alfabetização nesses 2 primeiros anos, e depois no terceiro ano tem outras propostas, no 4º ano e por aí vai, e a gente vai até chegar no médio com uma proposta mais evoluída, com um cognitivo mais avantajado. E ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez a gente não perceba isso, nós não percebemos isso, mas ele vai trazendo à baila os assuntos, de forma que, é claro, nós vamos pegar um item aqui avulso para poder falar, porque nós não estamos num estudo metódico, nós não estamos num grupo de estudo metódico, mas o que eu quero dizer é que é importante a gente consolidar essas habilidades dos conteúdos que vêm antes daquilo que a gente vai tratar. Vocês entenderam, gente? Tá claro isso? Não. Consolidar essas habilidades de alguma coisa que você vai tratar antes, porque senão você pula lá para o meio e você não consegue perceber, ou então você fica com um raciocínio muito superficial. Na pedagogia, né, a gente fala muito para consolidar uma competência, a gente precisa do conhecimento, da habilidade e da atitude. O famoso chá, que também é da administração. Não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que sim. Que é o conhecimento, que é o saber, e a palavra é repetida, porque fica muito no intelectual. É a habilidade, que é saber, você já tem conhecimento, saber fazer. Então saber, conhecimento. Saber fazer, habilidade. E aí, a mais importante, que é a atitude, que é querer fazer, ter disposição para poder fazer, querer, caminhar na direção daquilo que você entende como verdade.
E a gente está fazendo essa introdução aqui, é só para a gente perceber o quanto que o Evangelho vai nos ensinando. Mas assim, é necessário que a gente comece do simples, depois vai para alguma coisa mais complexa, e que a gente consolide isso de fato, não aceitar, não como razão propriamente dita, mas como prática e vivência no nosso dia a dia, que é para consolidar esse chá aí, de querer fazer, de ter disposição para fazer. E essa mensagem aqui, o Espírito Protetor, ele fala assim: olha, em outra época eu já tive aqui, ele dá algumas mensagens aqui, eu já tive aqui, e eu falei para vocês que era importante a caridade, que a fé era importante para a caridade. Então eu estou voltando aqui, mineiramente falando, né? Mas ele fala em outras palavras, eu estou voltando aqui para falar com vocês que a caridade é impossível sem a fé. Eu falei isso aqui. Em outra oportunidade, eu falei que era importante praticar a caridade, para praticar a caridade era importante a fé. Agora eu volto para confirmar e falar com vocês que a caridade é impossível sem a fé. E quando a gente vê algo parecido, nós não estamos falando da caridade, nós estamos falando de impulsos generosos, diz ele aqui. Mas você tem impulso generoso que não chega a configurar uma caridade de fato, como entendia Jesus. E é por isso que nós falamos que aqui ele vai tratar da caridade especificamente no capítulo 15, dando a entender que ele traz todas as lições desde o capítulo 1 até o 14, para que a gente possa perceber o que ele está falando. Quando chega no 15, ele dá o título de fora da caridade não há salvação. Que na verdade, fora desse movimento, desse ideal de fraternidade, o espírito não evolui. O que ele quer falar é isso. Fora desse ideal, dessa perspectiva, dele ter isso em mente, ele não vai evoluir. E ele dá o título de fora da caridade não há salvação. Mas agora no 11, né, o amar ao próximo como a si mesmo, que não é, inclusive, fala de Jesus só corrobora com isso, não são fala de outros que vieram na frente dele. Jesus propõe o amor aos inimigos, que aí está no nível bem alto, né? Não é fala de Jesus. Então ele traz aqui o amar ao próximo como a si mesmo, e nesse ambiente vai falar da fé e da caridade, que é importante a gente entender. Bom, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec trabalha essa caridade ao fazer a pergunta: o que é a caridade como entendia Jesus? E assim, a gente quase que decora essas questões, né? A questão é que a gente não traz para a atitude do chá que nós falamos, do conhecimento, habilidade e atitude. A gente não traz ela para a vida. E aí é que fica complicado, aí é que fica bem complexo. Kardec coloca lá: o que seria caridade como entendia Jesus? Pergunta para os espíritos. E os espíritos vão responder: o benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Algumas pessoas até fazem uma sigla, né, é o BIP, né? Alguns vão poder gravar isso, que é o benevolência, indulgência e perdão. De nada adianta gravar essa sigla, nada adianta. Se alguém perguntar qualquer questão 886, você vai poder gravar, é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. A questão é o que é isso, é como você movimenta isso no dia a dia, como é que você trata isso aí. Olha só, porque mesmo o conteúdo dessa resposta, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas, é um conteúdo bem filosófico, vocês concordam? É bem filosófico. Como ser benevolente com todo mundo? Isso é ideal de vida da gente? Ser benevolente com todo mundo? Porque a gente assusta, né? Quando você vê, por exemplo, nós estudamos na terça-feira do nosso lar, quando você vê lá no capítulo 31, cujo título é Vampiro, e você vê alguém que recebe alguém pedindo socorro e manda embora, a gente fica questionando aonde que está essa benevolência, não é assim, gente? A gente questiona, paramos para ver, poxa, mas Jesus não ensina isso aí não, porque a situação lá é que aproxima-se uma senhora que vem da zona purgatorial e tenta entrar no umbral. E aí eles vão discutir se ela vai poder entrar ou não, e ela grita por socorro, ela pede socorro, eu sofro muito aqui e tal. E se a gente for olhar grosso modo e não aprofundando,
Fala assim, não, nós temos que ser benevolentes, nós vamos pôr ela para dentro, vamos acudir, não é assim que a gente pensa? Mas a situação não é bem essa. Então, até para ser benevolente, a gente precisa entender o que é isso. Porque senão você sai fazendo coisa à torta e à direita, e ao invés de auxiliar, você atrapalha e se compromete. Ao invés de ajudar, você atrapalha. O que a gente estava vendo aqui agora no Paulo Estevão. E aí ela não entra porque de fato ela não merecia e de fato ela não queria entrar na colônia. Ela não queria. E aí quando vai analisar o seu perispírito, vai olhar lá os erros dela do passado, 58 pontos negros, né, referente a 58 abortos que ela envolveu, que auxiliou como médica na última encarnação, e que não tinha arrependimento nenhum disso, e que entendia que estava fazendo bem. Aí o Paulo, que é o chefe dos vigias, vai entender como vai colocar ela para frente, para dentro da colônia do nosso lar. E o que nos choca é porque ele fala assim, para ela voltar e ficar entregue à própria sorte. Ele fala, não é possível, entrega a própria. Isso é falta de caridade, não foi benevolente, não. Nossa, mas quando você vai analisar toda a questão, você vê que ele está coberto de razão. Não dá para falar com quem não te ouve. Na linguagem de Jesus, não dá para jogar pérolas aos porcos. Não dá. Nós vimos no Paulo Estevão aqui, né, o velho Yoshedeb, tentando pedir clemência, e invocando inclusive os filhos, e nada acontecendo. O procônsul Licínio Minúcio, completamente impermeável à sua rogativa. Por quê? Porque a pessoa não está efetivamente preparada para receber. Então não dá para falar, não dá para perder tempo com quem de fato não está com o coração conectado para a mudança. Então, se você for analisar a benevolência para com todos, precisa aprofundar, precisa sentir, precisa aprofundar e ver o que é de fato ser benevolente. Indulgência para com a imperfeição do próximo, né? Que é olhar o outro caminhando naquela direção, e às vezes racionalmente você entende que até é erro, né? Que é dificuldade, que é erro, que aquilo ali vai gerar um malefício, mas a gente deixa o outro viver a experiência dele. A gente deixa viver a experiência dele. A vida vai exigir muito mais essa concordância com o coração do que racionalmente falando. Tá? A vida vai exigir muito mais. Nosso senso de justiça, ele não é muito bem apurado, não. Nós até falamos, né? Às vezes você vai procurar a justiça, aqui, falando da obra Paulo Estevão, que o homem estava certo do ponto de vista de justiça, de reintegrar suas posses, de querer suas posses foram tomadas de volta. Mas o que Jesus ensina é que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando você vai lá e mata a fome, você não é bem-aventurado mais. Quando ele vai lá e vai cobrar do jeito dele, ele não é bem-aventurado. Bem-aventurado é os que têm, que permanecem com fome. Não é o que vai efetivamente cobrar justiça a qualquer preço, não é isso. E é por isso que a gente arca com a consequência. Então, indulgência para com a imperfeição do próximo, nessa proposta da caridade dentro da questão 886, é justamente a gente entender o momento do outro. Quando a gente fala de empatia, fala assim, se transportar para o lugar do outro, é só força de expressão, não é bem transportar para o lugar do outro, não. Quem transporta para o lugar do outro, quem consegue fazer isso? Cada um tem uma vivência, concorda? Cada um tem uma vivência, cada um tem um esquema psicológico, cada um tem um tipo de educação. Você não transporta para o lugar do outro, não. Ser empático é respeitar o ponto de vista dele, estar junto e continuar caminhando e respeitar o ponto de vista dele. Mas transportar para o lugar dele é meio difícil, para não falar impossível. Você não vive a experiência dele. Quando a gente fala empatia é mudar, não. Você respeita o ponto de vista dele e continua caminhando com ele. Isso é empatia. E isso é possível fazer, concorda, gente? Isso é possível fazer, né? Então, indulgência para com a imperfeição do próximo, ela está nessa perspectiva, tá? É nessa perspectiva de racionalmente a gente não concorda, mas a gente continua caminhando junto.
Se não for assim, os casais não sobrevivem. Não tem casamento que dura. Não tem. Porque racionalmente, né, Domingo? Você vai Marisa é diferente, que tudo vocês concordam, né? Mas racionalmente é bastante. Não, né? Edvânio veio falar as coisas comigo, ele fala, você não acha que eu tenho razão? Não é assim assado? Aí agora eu estou mais esperto, né? Eu tenho um livro de cabeceira lá que chama Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um extraordinário, uma alma que dá. Então ele ensina muita coisa no interpessoal. E aí você não acha que eu tenho razão? Aí se eu falar não, dá problema para mim, né? Aí eu falo, eu penso diferente. Aí está tudo bem. Se eu falar não concordo, discordo, não fala isso não, gente. Porque a pessoa não está preparada para a discordância. Aí eu falo com ela, né? Eu penso diferente. Você tem razão no ângulo, mas eu penso diferente. Só que quando eu vou falar, é quase tudo o contrário do que ela pensou. Mas nem por isso a gente deixa de continuar caminhando junto, né? Nem por isso a gente deixa de continuar caminhando junto. Então nós vamos discordar das pessoas. Você estava falando hoje da política, né? Das questões, dos outros lados, a gente querer impor um ponto de vista, nós vamos discordar. A gente vai discordar, é natural, mas a gente continua caminhando junto. Por isso que isso aí é que vai permear, é passos que a gente persegue no ambiente de fé para a caridade. Por isso que o Espírito Protetor vai falar, caridade sem fé é impossível. E a fé é justamente essa constância naquilo que você acredita. Está no capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, cujo título é fé. Fé é esse movimento de constância e perseverança no bem. Que eu sei que isso é que é fé. É essa confiança, mas ela é perseverante, você não desiste. Então, dentro da proposta de vida que você tem, você vai verificando aquilo todo dia e vai constante dele. Você só aumenta a sua fé com o seu trabalho no bem constante. Está nessa obra, Pensamento e Vida, capítulo 6. Você só aumenta isso se você perseverar. É perseverança. O Espírito Emmanuel vai falar assim: a fé não encontra a definição correta no vocábulo vulgar. E aí ele começa a falar de fé. Cada um vai falar que é uma coisa, né? Cada um fala que é de um jeito, né? E a maioria vai entender que é acreditar, que é crer. Eu tenho fé porque eu acredito. E ele vai falar que não tem nada a ver com acreditar. Embora, se a gente for olhar, não tem nada a ver a fé robusta, né? Mas numa gradação, num processo gradativo da fé, ela passa pelo acreditar. Ela passa. É isso mesmo. Porque o próprio Emmanuel vai falar numa obrinha dele lá, qual que é? Não sei se é um livrinho pequenininho dele. Ele vai falar que a fé nasce no berço rústico do temor. Olha que coisa. Ele está falando que a fé nasce no medo. A fé nasce no berço rústico do temor. Porque ele está falando desse momento de gradação da fé, e é assim mesmo, né, gente? No início aí da nossa evolução, é isso mesmo. No início você tem medo, aí você não fala, mas você é homem da caverna lá. Aí você tem que sair para comer, mas na primeira vez que você sai, um bicho maior que você te pega. Aí você fala, opa, não posso sair de manhã, porque esse bicho vem de manhã, eu só vou de tarde. Iniciou um processo de fé aí. Prudência. Aí não, ele passa por aqui, eu passo por ali, é cautela. Prudência, cautela. Vai só movimentando. Aí você tem uma crença, eu posso passar ali mesmo, que não tem perigo e tal, é uma crença, você está acreditando. Depois, no último movimento, que é o que o Emmanuel está falando aí, nessa constância, aí é confiança. A fé é entrega, você entrega, é a entrega. Então, por isso que a gente precisa ter uma perspectiva de vida muito consolidada, que se a gente não tiver, a gente fica ao sabor dos ventos. Então ele fala da caridade, né? Agora, e depois o perdão, que eu voltei para a fé, benevolência, 200 e perdão. Nesse movimento aí, me parece, toda vez que cito o perdão vem por último, que me parece que é um dos mais complexos para nós, um dos mais difíceis. Pode ser que alguém aqui vai dizer que não, é porque não precisou efetivamente. Quando eu vou olhar algumas feridas que tem, eu olho lá dentro e tal, aí brota em mim algum sentimento que não é bom. E eu sei que é a ausência de perdão. E racionalmente
vai olhar, no fundo, algumas feridinhas que você tem, alguma coisa que aconteceu lá, volta toda aquela emoção, e você vê que você tem um certo mal-estar. Quando isso acontecer com você, Zé Vitão, de fato, você ainda não perdoou. Como que eu vou saber se eu não perdoei? Tem nada a ver com memória, com esquecimento. Não lembrar, você vai lembrar, sempre. É o que aflora em termos de emoções, de sentimento, quando você lembra do fato. Quem vai saber disso eu sei. Então eu lembro de algumas coisas, eu falo, nossa, teve essa situação, vou contar. Ela me causa um mal-estar. Sabe o que significa para mim? Que eu não perdoei. Significa que eu não perdoei. Que aquela situação, ela ainda me causa um constrangimento por não ter perdoado. Por isso que toda vez que vai falar de perdão, eles colocam ela sempre no finalzinho. Benevolência, indulgência e perdão, porque para nós é complexo, é muito complexo isso aí. Mas é claro, a gente vai exercitando isso no dia a dia. E desde que eu aceito a caridade como meu lema de vida, porque está falando a caridade é impossível sem a fé, como se nós todos aceitássemos como lema de vida. Vocês, racionalmente falando, vocês interpretam e entendem isso como lema de vida? Aí para o sinestésico, por favor, levante a mão quem já interpreta isso como sendo lema de vida para ele a caridade. Por favor, levante a mão. 1, 2, não é lema de vida para vocês, não? É? Que bom, que maravilha. Aí, ótimo, né? Daí olha só, se é nosso lema de vida, nós não precisamos entender o que é essa caridade e movimentar na direção dela, porque vai falando assim, olha, você só vai construir isso com fé, é só com constância. Fé é constância. Constância. Você só constrói esse movimento porque caridade não tem nada a ver com um ato externo, gente. Nada a ver. Mas você fui lá e veio por caridade. Ou então a pessoa está falando de alguma instituição governamental, fala, aqui não é casa de caridade, não. E a sociedade interpreta como caridade é fazer as coisas externas e materiais para os outros, assim como interpreta a humildade como algo que você... Humildade você não vê, fala assim, a pessoa é humilde demais. Quem consegue enxergar a humildade? Ninguém vê a humildade. Humildade você não vê, não é algo interno, você não consegue ver. A pessoa pode estar andando mal vestida, às vezes tem uma condição de higiene que não é boa, ou fala, às vezes, um movimento assim meio acanhado, ou fala errado, a gente fala, não, ela é humilde demais. Não tem nada a ver com humildade, nada. Humildade você não enxerga, ela não vai ferir seus sentidos, não, é algo interno, é conduta na vida que a pessoa vai tomando, é completamente diferente do que a gente pensa. E da mesma forma a gente interpreta a caridade. Aqui não é casa de caridade, não. É como se casa de caridade fosse para entregar algo para as pessoas, algo material, que em verdade não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. Você decide por esse ideal de vida que a gente fala muito. Propósito é uma decisão que você toma, que a partir do momento que você decide viver fraternalmente. Você decide combater o materialismo. Você não vai usar Deus, né, para ser aquele que vai te entregar favores, que vai dar. Não. Você decide que você quer espiritualizar mais, que você quer ser um indivíduo mais fraterno, que você quer caminhar na direção do bem, não é assim? É o mestre indiano, é o Swami Vivekananda, que fala, né? Quando Deus é o meio e as coisas são o fim, você está diante de uma pessoa materialista. Quando Deus é o fim e as coisas são o meio, você está diante de uma pessoa que iniciou seu processo de espiritualidade. Iniciou. E espiritualidade, olha o final, né? O sufixo, olha o final da palavra, é movimento. Espiritualidade é movimento na vida. Movimento. Você iniciou seu processo de espiritualidade. Por isso que o Espírito Emmanuel vai falar no prefácio da obra Nosso Lar, que em verdade nós precisamos de espiritualismo, nós precisamos de espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade.
Espiritualidade, Joana de Anjos fala isso também, o Espírito de Joana de Anjos. Espiritualidade é conduta na vida. Então, olha essa frase de Swami Vivekananda. Olha essa frase. Nós somos materialistas ou estamos no movimento de espiritualidade? Como que a gente usa a divindade? Como que a gente usa Deus? Que tipo de pedido que a gente faz? Pensa, quando que você invoca o ser superior em seu benefício? É para quê a maioria das vezes? É para usar ele como meio para você conseguir algo, um fim aqui de coisas materiais, ou até para o corpo físico, ou outras questões? Ou não? Ou você utiliza essas coisas materiais para conseguir um fim, que é a conexão com o Criador, que é satisfazer o seu propósito dentro do aspecto da caridade que nós colocamos, levando em consideração que todos nós aqui já identificamos isso como propósito de vida para a gente. Então olha só, isso que a gente precisa pensar, porque nós ficamos muito na superficialidade, gente. A gente fica muito superficial na mensagem, e Kardec ele aprofunda muito. Quando a gente lê uma mensagem dessa aqui, a gente fala, gente, tá bom, ele está falando que a caridade é impossível sem a fé. Primeira coisa, vou no vocábulo, o que é caridade e o que é fé, para eu entender o que é isso, e o que é que de fato nos atrapalha nesse propósito, nesse ideal nosso de movimentar na fraternidade, de sermos pessoas do bem, de sermos pessoas mais justas, sermos pessoas mais verdadeiras conosco mesmo. O que de fato atrapalha? E o próprio Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. E os Espíritos vão responder: dos males, o mais radical é qual, gente? O egoísmo, o mais radical. Ele está na raiz, radical está na raiz. É o egoísmo, é o mais radical. A gente tem impulso de pensar em nós mesmos primeiro e satisfazer nossos desejos, né? Não é nem vontade que é diferente, é satisfazer os nossos desejos mesmo, né? Quando a gente pergunta num grupo de pessoas, eu já perguntei isso aqui, né? E quem já sabe, é claro que vai pensar diferente. Se a gente encontrasse ao sair da casa do caminho, sair aqui, cada um de nós encontrasse uma lâmpada mágica de Aladim, a gente encontrasse aquela lâmpadazinha mágica, e aí cada um pega a sua lâmpada escondidinha, né, Domingo está ali, chorando de rir já, e vai sair o gente fala, você tem direito a um pedido, mas é um pedido que você tem direito. O que você pediria? Né? Para quem? Está vendo? Pensou muito, né? Quer paz para a gente, olha bem, como que a tendência nossa é pensar só em nós ou para quem está do nosso lado, não é assim? Pensa bem, você tem direito a um pedido, você podia pedir paz para os 8 bilhões de espíritos, você podia pedir para todo mundo, mas não pede. É raríssimo alguém que pensa na coletividade, pensa em paz no planeta todo, sabe? Porque o nosso primeiro impulso, ele é absolutamente egoísta. E por isso, nós falamos isso aqui até no estudo do nosso lado, por isso que a gente não constrói essa paz. Não constrói, por causa desse movimento egoístico nosso, né? Nós contamos aqui do camarada que estava assistindo a reportagem nos jornais, ele estava falando de 3 anos da guerra da Rússia e da Ucrânia, né? E ele indignado aqui, preocupado, sabe? Preocupado, não é possível, 3 anos, ninguém combate essa guerra, Paulo. 3 anos já de guerra, começou outro dia. Você quer saber de uma coisa? Vou acabar com essa guerra agora. Vai lá, corre lá, pega o telefone e liga para o irmão dele, tinha 5 anos que ele não falava com ele, estava de mal. Aí pede perdão, quando eu quero te pedir perdão e tal, porque isso é besteira nossa. Eu errei demais, todo mundo errou, mas está na hora de nós parar com isso, nós já estamos ficando bem, pede o sujeito perdão. Começou a acabar com a guerra, ele começou a acabar com a guerra, porque qualquer movimento de guerra é reflexo da nossa guerra íntima, por causa do nosso egoísmo,
dos males, o mais radical é o egoísmo, que vai se perpetuando no tempo e no espaço, se a gente não decide combater. Detalhe que a gente nem vê direito, né? A gente nem vê. A gente toma as atitudes sem perceber que nós somos egoístas. A gente nem vê isso aí. E Jesus vai ensinar isso para nós muito abertamente, muito claramente. Todas as suas posturas são fraternas e altruístas. E a gente não interpreta, não entende isso de maneira nenhuma. A gente não entende, não vive dessa forma. Não vive. Nós vamos viver nosso amor dos ventos, né? Sem definir. Se a gente fizer uma pergunta simples aqui, quem é você? A gente não sabe responder. Pergunta difícil, não é, gente? Hein, velho? Quem é você? O que a gente responde? Quem é você? Porque todo mundo vai respondendo, eu sou o Micael, eu faço isso, você vai falar da profissão, não tira, Micael. Aí na outra reencarnação você chamava José, não é Micael mais, mas você é Micael. Então, como é que fica? Você é José ou Micael? Não é? Aí eu sou pedreiro, aí tiro o pedreiro. Então, a gente identifica com essa romagem material que está aqui. A gente identifica com ela. Nós não temos essa perspectiva porque nós não nos perguntamos. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos ligados à superficialidade da vida. Nós estamos superficial, a gente não aprofunda. Por isso que na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, fala assim: tudo não é quente nem frio, é morno. Fala assim: Deus vomitará os mortos. É metáfora, né? Deus vomitará os mortos. Não tem movimento. Você não aprofunda nas questões da vida. Não tem aprofundamento. Você vai viver na sua porta dos ventos. Só de você não ter propósito, você já se tornou uma criatura fragilizada. Se você tem propósito, já identificou que seu propósito é esse movimento de tornar a sua pessoa melhor. Nós estávamos falando aqui da obra Paulo Estevam, que o velho Yoshedeb, quando ele começa a brigar muito, ele vai e pensa nos filhos. E aí, quando ele pensa nos filhos, ele já muda completamente a feição dele. Ele muda completamente. Eu trouxe ele para a realidade, sabe? Se a gente não tem palpável aquilo que a gente quer na vida, primeiro, a gente não sabe quem nós somos. Faça a pergunta para a gente: quem sou eu? Quem sou eu? Vai lá no espelho e olha, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Nós estamos vendo a imagem, mas de fato, quem sou eu? Olha dentro dos seus olhos, né? Tá. Por que eu estou assim? Porque eu estou tão magoado. Faz igual o Divaldo Franco. Por que essa dor não passa? Ele sentindo dor com a angina que teve. Olhava no espelho, isso foi mês direto. Por que essa dor não passa? Pergunta para o seu inconsciente, vai lá nele. Qual que é o propósito da sua vida? Qual o recado que você veio dar aqui que você não deu ainda? Porque se você tivesse dado, fora de forma para você desencarna, né? Qual o recado? O que você tem para fazer aqui que você não fez ainda? Qual que é o recado? Aprofunda nessas reflexões. Para poder mudar, tem que aprofundar, gente. Por isso que Kardec propõe essas questões aqui. É por isso, a caridade é impossível sem a fé. Porque a fé é esse movimento constante, ele é perseverante no bem. Você não vai fazer esperando retribuição nenhuma. Capítulo 13, né? Não sai da sua mão daqui, esquerda, ou que dê a mão direita. Você faz, o seu movimento na vida é de oferecer. Seu movimento é fraterno, é sempre assim, é de ir nessa direção. Você vai sofrer os percalços, mas continua caminhando. Sofre a desilusão, sofre a dificuldade, mas continua caminhando. Não para, porque todo mundo vai tomar suas chibatadas. A gente vai transformar do ponto de vista físico, mas a gente precisa continuar caminhando na proposta do nosso ideal de fraternidade. Porque, gente, quando a gente vai estudar todos os sábios da antiguidade, todos eles enviados por Jesus, não tem nenhum que se destaca na humanidade e que trouxe alguma coisa que é meramente para ele ou meramente horizontal. Todos que se destacaram pensaram no bem coletivo. Todos.
Kardec coloca a terceira parte dos espíritos, né, das leis morais, fala de lei de sociedade, esse movimento que nós estamos inseridos nele e que a gente vai movimentando e precisa fazer algo em benefício de alguém. Nós temos de fazer alguma coisa, a gente precisa sair de nós mesmos, dar aquilo que nós temos de melhor, florescer mesmo onde Deus planta a gente. E se a gente não tiver isso consolidado dentro de nós vamos ficar frágilzinhos. Vai vir aqui nesse movimento normal de todo mundo aí de sobreviver apenas, criar família ali, sobreviver, procriar, comer, beber, dormir, fazer o que tem que fazer e desencarna de novo, sem ter efetivamente deixado um legado no amor aqui, um legado na construção fraterna. Então, a gente precisa pensar nessa caridade, nesse contexto, colocar bem próximo a nós, porque ela está muito apartada de nós, está longe, está muito longe ainda. Nosso movimento é pensar, dormir e acordar, pensando na sua vida, não perder seu propósito. Quando Santo Agostinho fala lá, questão 922, né, do Livro dos Espíritos, ele fala, fazer como eu na última reencarnação, toda vez que ia dormir, eu passava em revista a minha consciência, para saber se de fato eu não tinha feito algo que fosse contrário ao meu propósito. É isso que Santo Agostinho fala. Assim, você desviou daquilo que você tem como lema de vida. Olha durante o dia, ele ia dormir, toda vez que eu for dormir eu penso disso, naquela hora eu desviei, eu desviei, então tem que ficar mais atento nisso. Aquela hora não, eu desviei do meu propósito. As coisas que eu estou fazendo, ela foge daquilo que eu tenho de ideal, que eu tenho feito na vida, foge da benevolência, da indulgência, do perdão. Isso é importante para mim, eu sinto bem quando eu estou nesse movimento. O pensamento precisa ser esse, a gente precisa estar com essa conexão, como nós falamos aqui na reunião anterior, porque senão a gente fica muito fragilizado. Nós somos muito fragilizados. A prova disso é o Simão Pedro, pedra, né? Pedra e pastor, está lá no capítulo 19 do livro Primícias do Reino, vai falar de Pedro. O Pedro, quando ele entendia que ele era fortão, enraizado na personalidade dele de liderança, de fazer, de cortar a orelha de mal, de defender Jesus, ele achava que era isso. Enquanto ele não percebe a sua fragilidade, ele não começa a crescer. Ele tinha personalidade, ele tem os 12 discípulos, né? Na verdade são o arquetipo ou arquétipo da personalidade, das personalidades, muitas que são nossas, que é a construção de nós mesmos no tempo e no espaço. A experiência que você vive com o seu livre-arbítrio, você molda a sua personalidade. E às vezes a gente se arvora na nossa personalidade para não crescer. Arvorar na sua personalidade é bengala às vezes para não combater a sua fragilidade. É falar assim, não, eu sou sanguíneo, tem aqueles 4 tipos psicológicos, né, que a psicologia trabalha com ele, o fleumático, né, o sanguíneo, qual que é os outros 2? Tem mais aqueles 4 que a gente arvora nele e o outro, eu sou nervoso, meu temperamento é esse. Isso é bengala para você não crescer, porque nós viemos aqui para evoluir. Todos os espíritos foram criados simples, sem privilégio e ignorantes. Então quem construiu essa personalidade foi você mesmo. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando da ética do caráter com Jesus. Nós estamos falando de moldar a sua personalidade. Nós estamos falando de ir numa direção e, embora seu desejo é fazer uma coisa, você faz outra racionalmente falando. Você acredita que aquilo é bom, belo e justo. E o Pedro era esse. Que nunca, quando Jesus vai falar com ele, está chegando a hora, para onde eu vou, vocês não podem ir, bate no peito e fala, como é que você faz isso comigo? É claro que eu posso. Claro que eu posso. Bate no peito e fala, por acaso eu não sou homem? Ele fala assim, o evangelista narra assim. Ou seja, nós estamos muito confundidos conosco mesmo. A gente está muito confundido. O que você acha que você dá conta? Você não está.
E o que você acha que você não dá, você dá. Você não está nesse processo de introspecção olhando para dentro de você. Pedro só cresce, e Jesus viu esse potencial nele, quando ele esvazia todo o ego. Aí Jesus fala com ele: Pedro, vai aprender ainda hoje que a criatura na terra é muito mais frágil do que perversa. E a fragilidade é o traço que marca todos nós. Nós somos criaturas frágeis. Você tem que entender que você é frágil. Você pode muita coisa, mas você tem que perceber, isso é um passinho de humildade. Você tem que entender que você é criatura frágil. Pedro, vai entender, ainda hoje a criatura na terra é muito mais frágil do que perversa. E vai dizer assim: antes mesmo o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E eles falam: esse aqui é o discípulo dele. Eu falei: eu não, pouco depois. Aí as mulheres veem ele: ah lá, ele estava junto com os discípulos lá, ele estava. Eu de jeito nenhum. E na terceira vez, diz o Espírito Humberto de Campos, o olho dele esbarra no olho de Jesus preso. Os dois enxergam um de frente para o outro. Ele vai dizer que foi como se fosse um punhal entrando no tórax dele. A partir daquele momento, ele começa a crescer. A partir daquela hora, ele entende suas fragilidades. Porque como que a gente vai em direção ao nosso objetivo se nós não compreendemos nós mesmos? Se nós não nos perdoarmos, é o auto-perdão, não consegue te perdoar. Como é que você faz? Se você não se perdoa, que você erra todo dia, se você não compreende você mesmo, se você não vê que a maioria das posturas que você toma é pautada no egoísmo, se você não vê isso, você vai continuar tomando. Quando Pedro enxerga isso, aí vem a fragilidade dele. Ele viu que de fato ele negou, ele viu tudo que ele fez. E aí aí constrói a igreja consolidada, né? Aí a igreja, dentro dele primeiro, não é nem a casa do caminho, não. Porque na casa do caminho, quando o pessoal começava a brigar lá, ele falava: gente, não briguem, um brigando para ter razão, né? Sempre ter razão. E ele fala assim: não briguem. Eu mesmo neguei o Cristo 3 vezes. Ele se confessa, porque não foi ninguém que falou que ele fez, era ele mesmo que confessava. Sabe por quê? Porque agora ele tem consciência da sua fragilidade. Por isso que Kardec vai ensinar aqui, no Livro dos Espíritos, que o processo é autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, reparar por si mesmo. Sempre tem um observador olhando de pessoa, gente. Você está sempre olhando. Lá dentro tem um observador, lá no fundinho, né? Quando você faz uma retrospectiva lá do período de infância, você lembra do período de infância, adolescência, tem alguém fazendo essa retrospectiva. Esse alguém é você mesmo. Esse espírito que não vai morrer, que vai continuar e que veio aqui para fazer alguma coisa. E se você já entende agora, racionalmente falando, que é consolidar virtudes, né? Que é deixar sua marca aqui, seu legado, que é contribuir com Jesus, então faça. Né? Aí o Platão, discípulo de Sócrates, vai dizer que a melhor coisa que você pode deixar para o seu filho fazer do seu filho é tornar-se uma pessoa de bem. Olha que estranho, a gente pensa que ele vai falar que é fazer alguma coisa por ele, e ele fala assim: não, é você se tornar uma pessoa de bem. Porque a referência que ele tem como pessoa é você. Se você se torna uma pessoa de bem, você convence ele, dá exemplo para ele e convence um tanto de pessoas ao seu redor. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.